Boa tarde, tudo bem, pessoal? Primeiro, quero agradecer a apresentação da Vivi, a apresentação do Camilo. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, então quem quiser acompanhar o Camilo mais proximamente, está aí o QR Code dele. E eu vim dividir com vocês um tema pelo qual eu me dedico nos últimos 17 anos, que é trabalhar com CRM. E aí eu queria começar essa nossa conversa por um slide que normalmente aparece no final de uma apresentação, que é o slide de agradecimento. Mas enquanto eu subi aqui, depois de ouvir a Vivi me chamando, eu fiz uma conta de cabeça, né? Esse é o meu 14º Fórum E-Commerce Brasil. Foram 2 edições online, né? Uma que a gente fez de casa lá em 2020. Depois, em 2021, a gente fez uma edição que nós estávamos presentes, mas foram 12 palcos simultâneos transmitidos pela televisão, uma loucura, parecia uma transmissão de Olimpíada, mas a E-Commerce Brasil cresce na velocidade que o nosso mercado cresce. E quando a gente olha o último relatório da UBS falando o tamanho do potencial do e-commerce no nosso mercado, isso joga a luz sobre o tamanho da responsabilidade que nós que estamos aqui durante esses 3 dias temos em representar o nosso país e os nossos negócios. E eu quero jogar a luz um pouco sobre isso, porque o que eu aprendi sobre varejo foi no início da minha trajetória lá como vendedor de loja, quando eu entrei no mercado. E tem muita coisa se transformando, principalmente porque a história vai ser contada não por quem gastou milhões de reais em aquisição de cliente, mas por aquelas marcas que conseguiram fazer o cliente voltar a comprar. E por mais que isso pareça muito simples e óbvio, não é assim que isso vem acontecendo nessa trajetória de quase 2 décadas que a E-Commerce Brasil reúne os principais profissionais de e-commerce para discutir. Porque nesse mesmo palco que hoje eu estou aqui, várias marcas que não existem mais contaram sobre como gastaram dinheiro para conquistar clientes que nunca voltaram a comprar delas. E aí fica a reflexão para nós que somos os profissionais e construímos esse mercado, que somos o farol da nossa América Latina e que fazemos o maior evento de e-commerce do mundo. Nós estamos aqui para conquistar o cliente uma vez ou para transformar essa pessoa num comprador recorrente. As marcas que dependem apenas de aquisição, elas estão sempre ameaçadas pelo próximo apostador, que sempre tem alguém com mais dinheiro em aquisição para ir no mecanismo de busca, aquele que estiver sendo mais usado. Quem diria uns anos atrás que o Google poderia ser, Gerson, desafiado pela OpenAI? Quem diria que a gente iria estar ansioso pela palestra do TikTok Shop, depois de ver tantos outros canais de e-commerce? Sempre tem alguém. As marcas que conseguem investir e construir a retenção do seu cliente, elas criam um legado. Porque o nome desse evento continua sendo Fórum E-Commerce Brasil. Só que cada vez é mais e-commerce e cada vez é menos Brasil. O que a gente tem visto, uma mudança na participação dos players mais relevantes, e na palestra que vai acontecer aqui, nesse nosso palco da Zia, da eMarketer, amanhã, ela vai mostrar um dado que ela antecipou lá no LinkedIn. E aí a Vivi falou sobre o dela, eu deixo aí para falar sobre o meu, que eu fui correndo comentar. 50% do e-commerce no planeta acontece na China, em apenas 6 plataformas diferentes. E se a gente não conseguir reter o nosso cliente, utilizando tudo isso que o Camilo mostrou, que nós temos à disposição, as melhores ferramentas de tecnologia estão à disposição de todos vocês que estão aqui, porque elas têm estandes ali fora. Os melhores profissionais de tecnologia que brilham nas empresas globais passam por aqui, porque tem brasileiros em todas essas empresas. Então nós temos talento humano, nós temos tecnologia,
nós temos dados e público consumidor. Será que a gente vai aceitar que todo o dinheiro vá para o mercado de apostas? Eu acho que não. Só que aí o que nós vamos fazer? Qual que é o nosso papel como gestor quando a gente enxerga o futuro do CRM? É a gente reconhecer o nosso cliente. Esse gráfico que vocês estão vendo, ele é uma reprodução livre que eu fiz baseado no estudo da Forrester, que a Fiona vem palestrar aqui amanhã também. A Fiona é na quinta-feira. A Zia também. A Zia também é na quinta. Então, não percam a quinta-feira do nosso palco, porque vai ter 2 dos principais nomes do planeta para falar sobre tendências, futuro e quais caminhos nós vamos encontrar para reter o nosso cliente. Mas o que eu posso antecipar para vocês, pelo caminho que eu e meus colegas aqui de curadoria desse palco de marketing e vendas, nós sabemos, é que a identificação do consumidor continua sendo a chave principal para que a gente consiga reconhecer o comportamento dele de compra ao longo da vida dele, nos diversos canais que nós temos. Só que o que a Forrester foi estudar e ela descobriu? Que as marcas que conseguem encontrar os seus clientes devotos, elas encontram um perfil de consumidor que gera até 40%, 50% do lucro da companhia, mesmo representando menos de 10% da quantidade de clientes. E aí, independente da marca que vocês sejam, pode ser Havaianas, Balduco, essas marcas que são as marcas mais amadas do Brasil, ou a marca que vocês estão crescendo agora, construindo, quem começou o e-commerce, quem veio pela primeira vez, vocês têm clientes que são fiéis à marca de vocês. Mas será que vocês sabem quem eles são? Vocês conseguem reconhecer a fidelidade de um cliente? Quando esse cliente tem um problema com a marca de vocês, vocês conseguem tratar o cliente de forma diferente porque ele prefere comprar de vocês? Se vocês não tratam o cliente de forma diferente, como vocês esperam que ele priorize vocês do que um outro fornecedor que custa mais barato? Por isso, quando a gente olha para os desafios de construir o CRM do futuro, não é apenas sobre a tecnologia, a arquitetura, as plataformas, a metodologia, porque isso sim, tudo faz parte do trabalho que tem que ser feito para a construção de uma estratégia que reúna as ferramentas disponíveis necessárias para orquestrar os dados dos clientes que nos deram a permissão de usar os seus dados, para que dessa forma a gente consiga colocar eles no centro. Só que para isso nós temos que primeiro priorizar o nosso cliente. E aí eu deixo uma pergunta para que vocês respondam no íntimo de vocês. Dentro da empresa que eu estou hoje, nós priorizamos o cliente ou às vezes transfere a nossa complexidade para ele? Ele compra no nosso e-commerce, ele vai na nossa loja trocar o produto e ele ouve a seguinte frase: você comprou no e-commerce, tem que devolver nos correios. Enquanto a gente expulsar um cliente de dentro da loja, nós não entendemos o que é o custo de aquisição de cliente. E para isso, depois de priorizar o cliente, eu tenho que otimizar a operação. E aí, veio uma frase dura, mas que eu achei que esse era o momento, Léo, de ter uma masterclass e falar. Nós temos que parar de empurrar para o futuro o preço das decisões de curto prazo que nós tomamos consistentemente, entendendo que o final do mês se sobrepõe ao final do ano e ao nosso futuro. Como que eu vou construir uma empresa que prioriza o cliente se eu acabo tomando só decisões de curto prazo e aí eu vejo, muitas vezes, eu sou atropelado? Então não se engane, você não vai ter resultados diferentes no futuro se você consistentemente acabar cometendo os mesmos erros que você já cometeu no passado. E aí, voltando a falar sobre a Forrester, nossa palestrante aqui na quinta-feira, eu trouxe esse dado
que me surpreendeu, e aí eu dividi com os colegas e eu falei, gente, talvez eu tenha que mudar o tema, que seria sobre jornadas, para falar justamente sobre CRM do futuro. Porque uma pesquisa da Forrester, entrevistando os profissionais que tomam decisão em investimentos em marketing e tecnologia, aponta o CRM como o principal destino de investimento no ano de 2026. E para mim, isso só tem uma explicação. A gente consistentemente, ao longo das últimas 2 décadas, jogou dinheiro demais na aquisição de cliente e esqueceu que se eu gasto dinheiro de novo para comprar o mesmo consumidor, eu estou rasgando dinheiro. E é por isso que durante muito tempo o nosso setor de e-commerce foi taxado como um setor que não era lucrativo. Como que eu vou construir uma lucratividade se eu tenho que gastar sempre dinheiro novo para falar com clientes que já compraram de mim? E aí, eu divido para vocês que tem a responsabilidade de tomar decisões sobre o orçamento das principais empresas do nosso país. Se vocês acham que é caro investir na experiência do cliente, quanto que custa estar fora do mercado? E os 14 fóruns e-commerce que eu tenho de experiência me mostram que muitas empresas que hoje são aplaudidas, em muito pouco tempo podem não existir mais. Invariavelmente, vocês sempre vão ouvir um culpado. Essa frase é do professor Scott Galloway, né? Quando as coisas vão bem, o mérito é do trabalho e da competência. Quando as coisas vão mal, a culpa é do mercado. Não que o mercado tenha sido gentil conosco, mas a gente tem que assumir a nossa responsabilidade nisso. Deixa eu ver aqui. O que a gente precisa fazer quando a gente se relaciona com o cliente é esquecer o canal com que a gente está se comunicando, porque não é o canal que compra da gente, é o cliente. E não é sobre aonde a gente fala, mas sobre como a gente se conecta. E aí eu faço uma provocação que apareceu num estudo de 100 tendências que a VML reportou no início do ano, que ela cunhou esse termo. Ao invés de a gente falar de omnichannel, falar sobre optichannel. Qual é o cliente, qual é o canal que o cliente escolheu? Qual que é o melhor canal para o cliente? Ou só eu que acho estranho ter que entrar na farmácia e comprar no aplicativo, porque se eu comprar no balcão, o desconto não cai. Só eu que acho isso estranho? Ou mais alguém? Levanta a mão aqui se alguém acha. E aí o que eu ouço é o seguinte: ah não, mas isso é o desconto do fabricante. Então, fabricantes, vocês que estão aí transformando o Brasil no mercado que mais cresce em retail media no mundo, por favor, deixem eu comprar no balcão da farmácia pelo mesmo preço do site. O futuro do CRM, quando a gente fala de tecnologia, ele é um composto de várias tecnologias. E isso vai transformando o nosso processo em algo cada vez mais complexo. Então, se vocês quiserem ter uma resposta, o futuro do CRM vai ser mais simples? A resposta é não. Mas a gente tem fé que a inteligência artificial resolva boa parte desse problema. Agora, entre o hoje e o momento que a soma das inteligências artificiais, com os dados que vocês conseguirem coletar e forem identificados dos clientes de vocês, estiverem agindo sobre uma base de dados que seja proprietária e organizada por vocês, a gente vai ter um futuro mais complexo. E nós vamos ter que optar por 2 modelos tecnológicos diferentes. Aqui não existe certo e errado. O que a gente vê são empresas adotando estratégias de tecnologia diferentes de acordo com o que é mais interessante para o momento de negócio, tamanho da empresa e planos futuros. E principalmente qual é a visão de futuro que aquela empresa se impõe. Se ela coloca a visão de 1 ano, se ela consegue colocar uma visão de 2, 3 anos, ou se ela consegue enxergar com uma visão um pouco maior, de 5 anos para frente. E é complexo enxergar 5 anos para frente, porque 5 anos para trás, só o Camilo estava trabalhando com AI. Né, Camilo? 6 anos, como a Vivi comentou. Quando a gente olha, eu trouxe um outro estudo aqui, que fala sobre
aumento da quantidade de escolhas e como isso se torna uma confusão para o cliente. É mais ou menos como o cardápio do Coco Bambu, sabe? Tu abre, é uma quantidade de camarão infinita que tem ali para tu escolher. E aí, o cliente, às vezes, ele fica que nem as pessoas no Netflix, que chegam a passar 30, 40 minutos sem saber o que escolher. E aí o nosso papel, quando a gente pensa na experiência do cliente, é como que nós vamos facilitar a vida dele a partir das coisas que nós temos. Só que quando a gente olha para os desafios de quem trabalha no universo de tomar essas decisões das corporações, a vida tem ficado cada vez mais complexa. E aí eu quis tentar simplificar um pouco para que a gente possa ter uma capacidade de sair daqui com um entendimento de que para qual é o lugar que o CRM tem que direcionar. De um lado, muitas empresas acabam escolhendo uma estratégia que é orientada por canal. E quando a gente está num evento e a gente está falando de digital, nós não podemos deixar de falar do WhatsApp, que é o sistema operacional do Brasil. Então, dificilmente vocês fizeram alguma compra nos últimos tempos que não passou por alguma interação no WhatsApp. Você pode falar da compra do morango do amor, você pode falar da compra de um carro, de um apartamento, você pode falar da compra de uma empresa. Todo mundo está lá trabalhando e falando pelo WhatsApp. Então, será que a gente deve se concentrar única e exclusivamente no WhatsApp? Não, porque daí nós estamos construindo uma estratégia por canal. E aí a gente vai ver empresas que desprivilegiam canais que têm uma representatividade muito grande dentro do faturamento, como e-mail, SMS, push e outros. Mas do outro lado, vem as empresas que priorizam a estratégia por canal de compra do cliente. Então, o cliente que comprou da loja, o cliente que comprou do marketplace, o cliente que comprou no site próprio, o cliente que comprou da franquia. Como se essas pessoas fossem diferentes. Só que essas pessoas, gente, somos nós. E nós entramos no shopping. E a gente tem vontade de comprar uma bolsa. E a gente não sabe se é franquia ou não. Mas no site tem um cupom de 10% para a primeira compra e na franquia não tem. E como é que o cliente entende isso? Que não seja algo que torna a vida dele mais cara. Porque ele tem que optar se ele vai para a internet, compra, espera chegar. E se ele tiver algum problema, ele vai ter que ir para os correios. Ou se ele compra na hora porque ele não tem o mesmo preço. Nosso palco é marketing e vendas. Esse também é um problema para o palco de operações. Espero que eles consigam endereçar esse desafio com os outros bons nomes que vão palestrar por lá. Mas para o cliente não faz sentido. E aí quando não faz sentido para o cliente, ele acaba fazendo o que? Muitas vezes ele compra do próximo que oferece mais barato. Qual que é o caminho do futuro quando a gente observa uma estratégia de planejamento para CRM e organizar essa gestão do relacionamento com o cliente? É voltar no significado de toda essa prática de marketing, o cliente. E hoje nós temos tecnologias, a CDP, como foi comentado, depois o Léo vai comentar mais, e aí depois o Gerson termina costurando tudo isso que a gente está conversando aqui, né? Mas a gente tem tecnologia disponível, existem várias alternativas. E com esse crescimento ao longo do tempo, não importa o tamanho do seu negócio hoje, as soluções estão ali fora e elas vão poder auxiliar vocês. Mas é uma decisão de gestão, como eu aprendi nos palcos aqui do Fórum E-Commerce Brasil, com o meu amigo Edson Dória, que eu encontrei ali. O e-commerce não é uma estratégia de tecnologia, não é uma estratégia de marketing, ele é uma estratégia de gestão. E nós temos que tomar uma decisão, se nós vamos orientar a nossa empresa para o cliente, ou se nós não vamos fazer isso. Mas lembre-se que isso é uma decisão, e toda decisão impõe renúncias. Quando a gente observa o que vem acontecendo sobre personalização, que é uma fronteira que o Camilo bateu muito aqui, é o que o cliente espera. E num exercício simples, se cada um de nós aqui abrirmos o Instagram agora, cada uma das milhares de pessoas que estão dentro dessa sala vão ver um feed diferente.
Se cada um de nós abrir o aplicativo do banco, só vai variar o saldo. Mas quem historicamente teria que ter mais dados sobre nós para personalizar a nossa experiência? A quem a gente confia o nosso dinheiro ou a quem a gente está emprestando o nosso tempo? Vocês já se deram conta que quem vive do nosso tempo trata a personalização e o cuidado conosco de forma mais cuidadosa às vezes do que quem cuida do nosso dinheiro? E aí nós que cuidamos da atenção das pessoas quando elas estão nas nossas plataformas, a gente consegue fazer isso? A resposta muitas vezes é porque é complexo. E aí, de novo, a pesquisa fala que essa é uma das maiores preocupações. E aí uma outra pergunta que eu tenho para dar para vocês é: como que está organizada a estratégia dos dados de vocês? E de novo, aqui não tem certo e errado, mas os dados de vocês, eles estão dentro de casa? Eles estão com terceiros? Ou você está alugando seus próprios dados sobre o qual vocês não têm acesso ainda? Quando a gente vai para a inteligência artificial, e não tem como a gente estar num evento de tecnologia e não falar sobre isso, eu prefiro adotar essa abordagem aqui. Não é uma aplicação. A inteligência artificial ela vai se transformar no sangue de tudo isso que a gente está vivendo aqui. Como um dia foi o mobile, como um dia foi a internet. São as tecnologias de propósito geral. E aí tem um outro estudo bem interessante do Gartner, que aponta a maneira como isso vai ser utilizado. Então, ele traz aqui do que é da porta para dentro da empresa, o que nós vamos automatizar os nossos processos, o que é da porta para fora, o que é no dia a dia, o que é a evolução dos nossos serviços. E aqui vem uma sugestão minha. Nós que somos os responsáveis pela tomada de decisão dos negócios, nós temos que experimentar primeiro, para saber o que nós vamos fazer. E aí eu trago um exemplo aqui da Chevrolet, que foi fazer uma campanha, e essa campanha de como ela podia ir além utilizando inteligência artificial. O desafio deles era conseguir criar rapidamente um conteúdo personalizado para um público na Colômbia. Quando a gente fala de CRM, aqui eu estou falando de uma segmentação. Então eu pego o continente da América Latina, recorto pelo país da Colômbia e vou falar com esse público. Só que além de fazer essa segmentação por região, eu quero falar com um subgrupo, que são as pessoas que viajam com os seus cães. E aí, isso parece difícil. E eu confesso para vocês, há um tempo atrás era uma complicação danada, porque teria que ter compra de imagem, produção de imagem, como que eu chego nesses dados? Mas aí na velocidade que nós temos hoje, o que acaba acontecendo? Hoje é tudo possível. E aí eu consigo ter uma hiperpersonalização. E o que eu estou mostrando aqui é exatamente o que o Camilo estava apontando como tendência. Eu consigo levar uma mensagem personalizada no idioma nativo daquela pessoa, porque muitas vezes uma pessoa que é de um país da América Latina, ela recebe todas as suas comunicações no mesmo idioma espanhol que não é falado em nenhum país da América Latina. Por quê? Porque se adota uma estratégia de massa ao invés de uma estratégia de hiperpersonalização. E aí a gente olha como isso vem transformando. Como a Vivi falou, eu faço parte de uma indústria, que é a indústria da comunicação, eu tenho vários colegas aqui, que é talvez a indústria mais ameaçada com a inteligência artificial. Os nossos empregos estão sendo postos à prova. E a gente tem que entender como que a gente vai fazer isso de uma maneira diferente. O que a gente enxerga é que nós temos que trazer o AI para dentro desse fluxo de processo. E aí a gente enxerga que isso vai transformar o trabalho que é feito. Mas qual que é o maior risco que a gente enfrenta agora? É recuar cedo demais e não obter os resultados. Olhando para a pesquisa médica, o tempo de pesquisa vai de 7 a 10 anos. Por que às vezes a gente quer resultados tão rápidos? De novo, volta lá no início, o problema do curto prazo. Nós temos que aprender, quando a gente fala de AI, eu trago uma frase aqui do Jason Carmel, quando que a gente não vai poder utilizar o AI? Porque muitas coisas nós temos certeza que nós vamos usar. E aí eu trago aqui uma reflexão que é, o AI escreve texto, mas é a gente que constrói relevância. O IA vai gerar imagem, mas é a gente que produz o sentido. A gente tem que trabalhar com o IA, mas a gente tem que continuar guiado por um propósito.
Eu estou quase no meu limite de tempo, eu vou ter que dar uma rápida acelerada. E eu quero deixar para vocês para o final que CRM exige disciplina e consistência. O caso que eu queria dividir com vocês é o caso da Shell, que vem investindo há quase 10 anos numa estratégia de CRM, e no mês de março ela alcançou 40% de participação do Shellbox através de CRM. Isso correspondeu entre 7% a 8% de todos os litros vendidos de combustível. Alguns anos atrás, a Shell não conhecia nenhum cliente, mas todos conheciam ela. Em menos de uma década, 40% do tráfego do Shellbox já vem de CRM. Então o problema não é o que a gente vai fazer em seguida, e sim quando que a gente resolve tomar essa decisão. Porque no negócio e nas empresas, o que diferencia vencedores de perdedores é que os vencedores conseguem fazer o cliente voltar. Rapidamente, meu resumo: nosso sucesso é medido pelos nossos clientes que voltam e não pelos que compram apenas uma vez. Recado para quem quer construir o CRM do futuro: priorize o seu cliente, mesmo que isso torne o seu negócio mais complexo. O canal não vai comprar de você, ele é apenas um meio para se conectar com o cliente. E não acreditem que CRM dá resultado de uma noite para o dia. Só se tiver tudo errado, aí o CRM vai ser rápido. E principalmente saiba que não dá para terceirizar tudo para inteligência artificial. Eu comecei a minha apresentação falando obrigado, porque eu não queria terminar ela agradecendo. Se vocês estão aqui, preparados para os próximos 2 dias de Fórum E-Commerce Brasil, para enfrentar um mercado que, quando acabar esse Fórum E-Commerce Brasil, a exportação de produtos no Brasil vai ter uma mudança radical, e a gente entra numa guerra tarifária, e eu não sei o que vem pela frente, eu quero desejar para vocês coragem e um grande Fórum E-Commerce Brasil. Agora, Léo, segue nossa aula. Obrigado, Augusto.